Neste dia 16 de novembro de 2022, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 61ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa e da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, projeto de resolução PR 8/2022, que dispõe sobre o regime de teletrabalho no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 325/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan, requer que seja encaminhado votos de pesar à família da senhora Maria Isabel Sotero Monteiro. Da Prefeitura Municipal de Sara, ofício GP 594/2022, encaminhando resposta de pedido de informação 110/2022. Ofício GP 589/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 111/2022. Ofício GP 601/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 113/2022. Ofício GP 595/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 114/2022. Ofício GP 600/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 115/2022. Ofício GP 598/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 117/2022. Ofício GP 593/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 119/2022. Ofício GP 596/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 120/2022. Ofício GP 592/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 121/2022. Ofício GP 590/2022, encaminhando resposta ao pedido de informação 124/2022. Moção número 198/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando o Everaldo pelo excelente desempenho no Brasileiro de Karatê 2022, onde Içara teve 20 medalhas conquistadas no Brasileiro de Karatê 2022. Moção número 199/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando a Secretaria de Assistência Social e o Departamento de Promoção de Atividades Inclusivas pelo encontro de encerramento das atividades de 2022 dos Clubes de Mães, que contou com a participação de aproximadamente 1.000 mulheres. Moção número 200/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco, requer o envio de expediente com votos de congratulação à equipe de conselheiras tutelares do município de Içara pelo Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Moção número 201/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando o movimento da consciência negra Chico Rosa, de Içara, pelo encontro da Pastoral Afro-Brasileira, 25º Zumbi Afro, realizado neste domingo. Moção número 202/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando a Fundação Municipal de Esportes de Içara pela excelente realização do Campeonato Municipal de Bocha, que encerrou na sexta-feira na comunidade de Mãe Luzia. Moção número 203/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requer o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando a equipe do Barão do Rio Branco pelo título de campeão do Campeonato Municipal de Bocha de Içara 2022. Moção número 204/2022, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, requer o envio de expediente com votos de congratulação à comunidade Nossa Senhora das Graças, do bairro Jussara, pela realização da festa à sua padroeira ocorrida nos dias 12 e 13 de novembro. Moção número 205/2022, de autoria do vereador Max Luiz, requer o envio de expediente com votos de congratulação à equipe de bocha do Grêmio Esportivo Barão do Rio Branco,
pela conquista do título de campeão municipal de bocha de Sara 2022, a Taça Beirílio José Borges. Moção número 206/2022, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, requer o envio de expediente com votos de congratulação a New Grife pela reinauguração da sua loja, localizada no bairro Vila Nova, no dia 3 de novembro. Os vereadores queiram subscrever nas moções? Todos subscrevem. Conforme o ofício 44/2022, fica cedido até 40 minutos do horário político para a Fundai. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra o Ibanez Zanetti, secretário da pasta. Olha uma abelha morta aqui. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras. É uma honra estar aqui pela primeira vez, desde que a prefeita da Alvânia e o vice Jandir me convidaram para participar do governo no dia 15 de janeiro de 21. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Eu fiz um material, a ideia desse material foi com o intuito de mostrar para a prefeita, no final de 2021, as ações que a Fundai fez no ano corrente. Como todos vocês sabem, é o meu primeiro emprego público, minha primeira vez como servidor público, e essa palavra é muito forte, porque servir, o item servidor é servir, e no final de 2021 eu fiz esse material e apresentei para a prefeita da Alvânia. Então, a minha ideia é apresentar esse material que foi apresentado para ela, para vocês, vereadores, e, na sequência desse material, eu já incluí ações que foram feitas no ano de 2022. Quando a gente entrou na Fundai, lá no começo de 2021, a primeira coisa que a gente fez foi uma reunião com a equipe técnica, afinal, nada melhor do que eles para dizerem o que deveria ser feito e o que poderia ser feito. A primeira percepção que a gente teve na chegada era de muito papel, muita pasta, muito processo e com bastante volume. E, a pedido dos próprios técnicos, a gente entendeu que teriam alguns processos que poderiam ser feitos de forma online. Alguns já existentes pelo governo do Estado e pelo governo federal através do IBAMA. A gente só implantou-os no município com um custo até mais baixo do que já existia. E um sistema próprio da Fundai, que começou a funcionar no ano de 2021, e que em 2022 foi ampliado. Então, em 2021 começou com os licenciamentos e agora, em 2022, nesse mês de novembro, começou também o formato de denúncias. E até dezembro de 2022, a modalidade de castração também poderá ser feita de forma online. Então, todo o sistema da Fundai, até o fim de 2022, vai estar completamente online. Ali no lado a gente fala da criação da comissão Fundai Planejamento. Às vezes é uma questão tão simples, né, mas que não era feito. Um empreendedor que quisesse licenciar um parcelamento de solo ou algo do gênero, ele fazia todo o seu processo no planejamento, o que demora um tempo, em média 6 meses, e depois esse processo ia para a Fundai. Se algo fosse visto de errado na Fundai, esse processo começava do zero. O que a gente implementou? Toda sexta-feira pela manhã, a equipe do planejamento nos visita, com os protocolos de pedido de parcelamento de solo. Essa reunião não dura mais que 1 hora e a gente adianta muitas vezes 6 meses de serviço do empreendedor. Então, são detalhes que ajudam a fazer a coisa andar de uma forma mais rápida. A gente também pôs em prática uma lei que foi feita pelo então vereador do Casata, no final de 2020, e aprovada. Todos vocês sabem que não é fácil quando trata de omissão de receita, né? Tu envolve não somente a lei, mas toda a parte de tributos e a omissão desse tributo é complicada. Então, o IPTU verde hoje já está funcionando e muitos munícipes utilizam no nosso município. O centro de castração foi algo que a gente viu que funcionava muito bem. Então, nada mais justo do que a gente continuá-lo, como a nossa prefeita sempre disse, tudo será mantido e ampliado. Então, a gente focou nesse trabalho e ampliou. No ano de 2021, a gente contemplou 3.400 castrações. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Florianópolis é 10 vezes maior que Sara, e eles castraram 3.000 animais.
Içara pode ser dita que ela é referência nacional na causa animal. Digo referência nacional porque, de tudo que a gente pesquisou, nenhum município castra como Içara. Içara é referência na castração. As denúncias de maus-tratos em Içara são feitas pelos veterinários, isso é um grande diferencial, porque quando se mandava os fiscais, muitas vezes eles não tinham um teor técnico para saber se aquilo de fato era uma denúncia de maus-tratos. Porque muitas vezes a denúncia é feita por um simples latido, e o latido não é maus-tratos. Então, todas as nossas denúncias de maus-tratos são feitas pelos próprios veterinários. No ano passado, tiveram 63 denúncias vistoriadas. E muitos dos casos, como estão ali nas fotos, infelizmente ela está pequena ali, vocês não conseguem ver, mas são verídicos. A gente começou, lá no ano de 2021, com a ação Fundai nos bairros, que era o quê? Ir até os bairros para ver essas pessoas com necessidade, que precisariam de uma castração, e fazer essa ponte de levar esses animais. Por quê? Porque um dos projetos e uma das promessas de campanha da prefeita Dalvânia era fazer a nossa unidade de castração móvel. Então, em 2021, a gente, com um custo bem reduzido, pois a gente tirou uma van que iria para leilão, fizemos esse trabalho internamente no nosso pátio de máquinas, pegando um ar-condicionado que foi devolvido de uma sala alugada que tinha sido devolvida, e a gente conseguiu colocar o Buscão em atividade já no início de 2022. E foi um sucesso. O Buscão foi um sucesso estadual, muitas cidades nos procuram para ver o modelo Buscão. Tivemos reportagens a nível estadual e a gente fica muito feliz, porque foi um serviço que foi ampliado e agora as comunidades, a gente vê ali numa imagem um senhor que foi com um trator levar o cachorro para a castração e, querendo ou não, gostando ou não, hoje os animais são entes familiares. Muitas pessoas têm o filho que saiu de casa, não tem um neto, e o animal se torna um ente familiar. E a gente trata eles como assim são. A gente, no ano de 2021, também fez ações de doações de mudas de árvores. O nosso horto municipal ele trabalha exclusivamente com mudas de árvores nativas. Gostaria de deixar isso claro para vocês, para todos que nos acompanham. A gente não trabalha com árvores exóticas, ou seja, uma bananeira, uma flor, são árvores exóticas, um pinus, um eucalipto. A gente trabalha com um reflorestamento de árvores nativas. Então, qualquer cidadão, qualquer munícipe que queira ter mudas de árvores nativas para si, ele tem o direito de, por CPF, ir na Fundai e fazer um requerimento e ter 10 unidades arbóreas. No ano passado, a gente doou o equivalente a reflorestamento de 7,5 hectares. Foram 8.500 mudas. Também fizemos o prêmio Içara Sustentável, que foi um prêmio que visa promover as boas práticas. Afinal, muitas vezes as pessoas fazem algo importante para o meio ambiente e não é divulgado. O ano passado, o prêmio premiou empresas, e esse ano será repetido, né? Premiou empresas, pessoa física, entidades, e no caso da pessoa física foi uma ação fantástica, que os nossos técnicos não conheciam, que Içara e grande parte das cidades do país ainda não tem o saneamento básico, né, o esgotamento sanitário tratado. Então, essa pessoa que ganhou esse prêmio, ela fazia um tratamento da sua fossa e do seu filtro antes de largar no sumidouro, né? Então, foi um projeto bem legal e ela foi premiada. Além disso, no mês do meio ambiente, né, a gente fez inúmeras ações para contemplar a comemoração desse mês. Em 2022, a gente teve a grata sorte, eu digo, de sentar numa reunião e começar a ter ideias e chegar a uma ideia de uma simples gincana. Foi uma coisa bem despretensiosa. Vamos começar pelas escolas públicas municipais, vamos botar um container lá, vamos ver se eles entendem a ideia da gincana, mas só que a gente teria que dar algo, né? E, nesse momento, a gente utilizou as PPPs, parcerias público-privadas. Eu acredito que, quando tu utiliza a PPP, tu atalha muitos processos, porque no órgão público, quando a gente entra, a gente se assusta pela burocracia, só que a burocracia ela é necessária, porque a burocracia, em certos momentos, ela é necessária para coibir os erros, né? Então, a gente procurou uma empresa do município que trabalha com o lúdico, o picolé, como diz o nosso vice-prefeito, né? Não, mas não são só as crianças, a gente também gosta. E a gente fez, em parceria com a Esquimó, um projeto nas 12 escolas, só que a gente não imaginava que fosse tudo isso. Essas crianças pegaram esse projeto para si,
pais, avós, nos relataram da vontade que eles tiveram de pegar esses materiais, de levarem, de concorrerem, e chegamos a um resultado em apenas 4 meses de 350 toneladas de material arrecadado. Aí a gente fecha o ciclo perfeito, o ciclo da educação, que essa criança nunca mais esquece que ela tem que reciclar, ela é o maior fiscalizador dentro de casa. A gente fecha o ciclo da atenção com a nossa associação de catadores, que recebeu todo esse material de forma gratuita, e a gente fecha o ciclo desse material que, ecologicamente, não foi depositado no nosso aterro sanitário. E ainda, de sobra, o nosso município economizou muito dinheiro, porque vocês sabem que o custo é elevadíssimo de cada tonelada depositada no aterro sanitário, e foram economizados aí 350 toneladas. Então, foi um projeto fantástico. Nossa secretária Rose já está pedindo para a gente ampliar para as creches também, e estamos pensando em também contemplar as escolas estaduais no ano que vem. Essas fotos são dessa semana, porque agora, ao fim do projeto, os 3 ganhadores teriam o dia de picolé. O seu Pedro da Esquimó entendeu o projeto e disse, não, nós vamos dar picolé para todas as escolas. Então, nessa semana está acontecendo aí o dia de picolé nas escolas. A gente também assumiu a coleta seletiva funcionando, um projeto bem legal no município, e a gente ampliou. Sem custo, com a mesma equipe, a gente contemplou mais 4 bairros no ano de 2021, e agora, em 2022, a gente incluiu também o bairro Marili. Além disso, tem o projeto Reciclou Levou, que foi um projeto que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores também pelo então vereador Israel Rabelo, e ele acontece no pátio da rodoviária. No ano de 2021, ele continuou funcionando com as mesmas diretrizes. Em 2022, a gente ampliou em R$12 mil os valores repassados ao projeto, totalizando R$144 mil ano, e colocou um container para o melhor bem-estar dos munícipes e dos funcionários da Fundai. Além disso, mais uma PPP, uma parceria público-privada. Em uma conversa com a equipe da Librelato, a gente pediu um ecoponto de lixo eletrônico. Eles fizeram de forma inteiramente gratuita para a gente, e está ali colocado ao lado da nossa Prefeitura Municipal. Então, além da Fundai, hoje a gente tem um segundo ecoponto de coleta de lixo eletrônico. Quando eu falei do sistema lá no começo, além de praticidade para o nosso munícipe, foi fantástico o que a gente economizou de impressão de folha. E a gente fala, né, pô, o meio ambiente agradece, e o bolso do contribuinte, afinal o dinheiro é dele, também agradece. Só de impressão de folha foi uma economia de R$12 mil, R$1.000 mês, totalizando R$12 mil ano. E nos sistemas foi uma economia de R$5 mil. Quando os técnicos nos passavam, esse sistema é melhor, vamos utilizá-lo. A primeira pergunta que eu fazia, mas é mais caro? Não, é mais barato. Então, a gente economiza por ano agora R$5 mil em sistema e R$12 mil em impressões. Outra questão muito importante que a prefeita sempre comentou conosco é a questão da burocracia. Muitas vezes se faz necessária, a gente percebe também que principalmente no meio ambiente, ela é muito necessária. Só que a gente conseguiu desburocratizar alguns setores. Afinal, muitos projetos, o técnico dá o aval, como um médico que dá uma receita para a pessoa ir comprar na farmácia, de responsabilidade dele o que ele está prescrevendo. Então, a gente passou a dar boa-fé, fé pública, à ART do engenheiro ambiental. Então, em licenciamentos de mecânicas, de lavações, a gente passou a fazer esse processo de autolicenciamento. Claro, em qualquer denúncia ou por amostragem, os nossos fiscais, posteriormente, estão fazendo a vistoria. Nesse ano de 2022, a gente também derrubou o licenciamento ambiental da terraplanagem, transformando ela somente num cadastro ambiental, para a gente poder também ter um mapeamento do que está sendo aterrado, ver se não é uma nascente, um curso d'água. E tinham taxas de até R$13 mil para esse licenciamento. E hoje ele é um simples cadastro ambiental de R$50. Outra questão que a gente fez, e isso eu dou mérito ao nosso fiscal, Múcio, que muitas vezes, quando era depositado um aterro, ou um lixo, ou um entulho, o proprietário era multado. Só que grande parte das vezes esse entulho não era colocado pelo proprietário da área, afinal ele não quer estragar o seu terreno. Então, esse proprietário era imediatamente autuado. Então, numa conversa que a gente teve com o nosso fiscal, ele disse, Ibanez, vamos primeiro informar ele
e dar um prazo para ele se defender e limpar. Então, a gente também começou a atuar nesse sentido de informar e aguardar um prazo para que ele se defendesse e prontamente limpasse, que é o que está acontecendo na maioria dos casos. Finalizamos o parque ambiental. Quando a gente assumiu, ele ainda estava inutilizado. No ano de 2021, a parte da pista, do lago, dos banheiros já estavam prontos. E o paisagismo municipal, que também teve um crescimento, porque a gente continuou com as PPPs, mais uma vez, parcerias de adoções de rótulas, de logradouros, e algumas outras áreas que a Fundai também começa a fazer o paisagismo. O parque ambiental, nesse ano de 2022, já foi licitado e a empresa já ganhou para fazer a construção de 3 quadras poliesportivas de areia. Então, a gente vai começar a utilizar mais o parque ambiental, afinal, ele é do povo, né? E, por fim, quero agradecer vocês, nobres vereadores, vereadoras, porque muitas coisas não acontecem sem passar por vocês. Quando a gente assumiu a Fundai, vou fazer uma comparação aqui, vocês imaginem um mercado sem padaria. A Fundai não tem geólogo. Geólogo é de suma importância para qualquer processo de descaracterização de nascentes. E isso é uma coisa corriqueira dentro da Fundai. Isso foi enviado ano passado aqui para vocês, que foi prontamente aceito e aprovado. E agora, pela questão do Covid, não pôde ser contratado, então foi feito o processo de concurso público agora, no segundo semestre, e no início do ano de 2023, graças a Deus, teremos um geólogo para atender a Fundai. Além disso, no ano de 2022, a gente teve também uma demanda encaminhada para a nossa prefeita, que foi a transformação do centro de castração num centro de bem-estar animal. Afinal, muitas pessoas nos procuram por simples procedimentos, como um cachorro que mordeu um ouriço, um porco-espinho, ou por uma simples consulta para saber, o cachorro também tem virose. E a gente não podia o fazer. Então, apresentamos para a prefeita a ideia, o aumento de custo é irrisório, e ela entendeu, ela tinha muito medo, meu Deus, mas isso vai se transformar em um SUS, o que a gente vai fazer? Prefeita, assim como o São Donato não faz uma cirurgia cardíaca, nós também teremos nossas limitações. Mas eu acredito que em 95% dos casos, nós conseguiremos atender esse contribuinte. Mais uma vez foi enviado aqui para vocês, e vocês aprovaram por unanimidade, então a gente é muito grato a isso, e agora estamos aguardando, o projeto já está pronto, vamos licitar a reforma do centro de castração para, de fato, em 2023, ele se transformar num centro de bem-estar animal. Mais uma vez, se tornando referência na causa animal em Santa Catarina. Aqui, que eu falei para vocês, da aprovação do centro de bem-estar animal. Aqui, por fim, uma imagem de um trabalho, muitos de vocês sabem, mas eu gostaria de explanar, é a minha primeira vez como um funcionário, ainda mais na área ambiental. Tive um relato de um funcionário efetivo da Fundai, o Ricardo, que ele disse: Ibanez, quando eu ouvi teu nome, eu pensei, mas ele não entende nada de meio ambiente. E, de fato, de lei, de regras, eu estou aprendendo muito, mas eu não sabia. Só que logo após ele veio e me elogiou. Ibanez, até foi muito bom, porque você veio sem vícios e você veio com uma ideia de gestão. Então, a nossa ideia é essa, é fazer gestão, é fazer tudo para que o contribuinte tenha uma agilidade, um atendimento, mas que o meio ambiente seja priorizado sempre. Gostaria de finalizar agradecendo o vereador André Jukoski pela oportunidade de estar aqui falando pela Fundai, como eu disse para vocês pela primeira vez. Dizer que estou sempre à disposição. Hoje é muito fácil de chegar até nós, funcionários públicos, e até vocês, vereadores, rede social, telefone. Isso antigamente era mais difícil. Tenho orgulho de dizer que jamais deixei de atender qualquer pessoa, seja quem quer que seja. E digo para vocês que estou sempre de portas abertas, posso até citar nomes aqui, alguns vereadores, como Rodrigo, como o próprio André, Davi Nazário, Adilson Bertan, que sempre estão nos indagando. Gelson, vereador, e o nosso papel é esse, porque vocês são o espelho do contribuinte, os contribuintes procuram vocês, e o nosso papel é atendê-los, independente do horário, a gente está sempre à disposição para atendê-los. Muito obrigado, boa noite. Eu quero agradecer ao secretário Ibanez Zanetti pela belíssima explanação sobre a Fundai. Passamos ao grande expediente.
Indicação número 977/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Indica a doação, através de sorteio, de voucher, a participantes da Feira Literária em 2023. Indicação número 978/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal para patrulhamento e colocação de areião na rua Brás Cabreira, no bairro Jaqueline. Indicação número 979/2022, de autoria do vereador Max Luiz. Indica a chefe do Poder Executivo Municipal que interceda junto ao setor de obras sobre a necessidade de providenciar a reposição da Boca de Lobo na rua Vitor Meireles, 1401, no bairro 1º de Maio. Indicação número 980/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Chukowski. Indica a chefe do Poder Executivo que providencie a limpeza da área externa da Escola Municipal Ângelo Zanelato e faça a manutenção e tapa-buracos nas ruas João Menegaro e Altamiro Guimarães, nos arredores da escola, no bairro 1º de Maio. Indicação 981/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Chukowski. Indica a chefe do Poder Executivo que providencie a limpeza da área externa do CI Branca de Neve, no loteamento Ana Elisa. Indicação 982/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica que seja feito patrulhamento e revestimento em saibro na rua Olegário Pereira, no bairro Esplanada. Indicação 983/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica quanto à necessidade de fazer reparos na Boca de Lobo, localizado na rua João Raisky, esquina com a 7 de setembro, no bairro Cristo Rei. Indicação 984/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica que seja feito reparos na pavimentação asfáltica, bem no início da rua Atílio da Minelli, ponto que liga, na rua Três Ribeirões, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 985/2022, de autoria do vereador Max Luiz. Indica a chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a pavimentação asfáltica na rua Cocal do Sul, no bairro Jaqueline. Indicação 986/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a colocação da capa asfáltica na rua Três Ribeirões, entre o bairro Lire e o bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 987/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Indica a adaptação de brinquedos e equipamentos nos parques de diversões privados de uso público e das praças públicas para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida no município de Içara. Indicação 988/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja refeito as pinturas das faixas de trânsito na rodovia Vadislau den Bosque. Indicação 989/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Indica a criação do programa Educação Digital por meio da Secretaria Municipal da Educação, que prevê a garantia de acesso à internet banda larga no ambiente escolar e a distribuição de notebooks para professores efetivos em atividades vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação que integram a rede municipal de ensino. Indicação 990/2022, de autoria do vereador Max Luiz. Indica a chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a reforma do Centro de Educação Infantil Reino Encantado, do bairro Vila São José. Indicação número 991/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Indica ao Poder Executivo Municipal que, por meio do órgão municipal competente, seja providenciado o reparo da pavimentação em frente à casa número 582, na rua Praia Grande, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 992/2022, de autoria do vereador Max Luiz. Indica a chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a pavimentação asfáltica na rua Plácido Bartotti Zanoli, no bairro Vila São José. Indicação 993/2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera.
indica a necessidade de manutenção do telhado da igreja Capela Mortuária da comunidade de Linha Anta. Indicação 994/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie a implantação da lombofaixa na rodovia Arino Antônio Cândido, nas proximidades da Casa 1235, no bairro Rio dos Anjos. Indicação 995/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica a chefe do Poder Executivo Municipal quanto à necessidade de realizar a coleta de lixo diariamente na rua Antônio Guglielmo Sobrinho, em frente à Casa de Repouso Dona Lúcia. Indicação 996/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo dos buracos existentes na rodovia Juvenal José Silvano, no bairro Coqueiros, em frente ao Bar da Eva. Indicação número 997/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica a chefe do Poder Executivo a necessidade de pavimentação da rodovia Juvenal José Silvano, no bairro Campo Mãe Luzia. Indicação 998/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, instale pisos táteis nas calçadas da beira-trilho para a orientação e segurança das pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Indicação número 999/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de firmar um convênio com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, com o objetivo de efetivar o cumprimento da Lei número 4.637/2021, no que se refere à limpeza dos terrenos baldios pelo município, quando da ausência de providências pelo proprietário ou possuidor. Questão de ordem, secretário. Eu gostaria de fazer a retirada da indicação 1000 de 2022 e também o requerimento, porque já foi resolvido o problema lá na comunidade de Coqueiros. Em discussão, as indicações, com a palavra a vereadora Carla Souza. Boa noite, senhor presidente, a todos os demais membros da mesa, vereadores, vereadora, a todos aqui presentes, em especial ao procurador do município, doutor Emanuel Moreira, ao superintendente da Fundai, Ibanez Zanetti, e a todos que nos assistem também de forma presencial e virtual. Bom, gostaria de mencionar sobre as minhas indicações, e uma delas é a respeito da questão da acessibilidade aqui no nosso município. Nós temos vários problemas de acessibilidade, inclusive na questão do nosso trânsito, mas o foco aqui da minha indicação é sobre os parques de diversão do município ao ar livre e também os dentro de escola ou também locais particulares, para que eles sejam reformados e oportunizados a acessibilidade para crianças ou eventuais adolescentes que possuam deficiência em brincar nesses locais. Ele serve, esses locais, para lazer, para interação entre crianças e adolescentes, uma interação familiar, e é muito triste que uma criança com deficiência que já tem toda essa dificuldade de adentrar em vários espaços, ela vá até um local de diversão, que seria um parque infantil, e ela não consiga participar. Então, que o município tem esse olhar nos eventuais que já existem, fazer essa questão da acessibilidade, e nos novos, ter esse olhar para que assim seja feito. A nossa outra indicação é a respeito da educação, e inclusive pensando para trazer o que aconteceu no espaço estadual, que o governo do estado de Santa Catarina, através do nosso governador Carlos Moisés, ele ofertou de forma gratuita notebooks para todos os professores efetivos da rede, porque muitos deles não têm acesso, não têm local lá e não conseguiam fazer as horas de atividades. Então, eu faço essa indicação para que o município
estenda isso para nossas escolas municipais e que para todos os professores efetivos seja disponibilizado também um computador ou um notebook para eles poderem, né, fazer suas horas de atividades nas escolas e conseguirem cumprir a sua carga horária. E, por fim, só reforçando, que eu já falei na sessão anterior, que acabou entrando a indicação no dia de hoje, a distribuição de algum sorteio organizado pelo Poder Executivo na semana da Feira Literária. Um voucher de sorteio, quantos e a quantidade de valor que a prefeita assim achar viável para as pessoas participantes. Livros são artigos caros e muita gente não tem acesso para essa compra. Então, além da doação que ela faz já para todos os professores e alunos, tanto da rede estadual quanto municipal, quem sabe fazer algum sorteio para quem de fato participa. Inclusive pensando no dia da palestra, que é um local de evento que deu bastante gente, com palestrante desse ano passado também. Então, pensar em algo nesse sentido para quem sabe no ano que vem. Seria isso. Muito obrigada. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Freitas. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento toda a mesa, cumprimento também meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento o procurador do município, doutor Emanuel Moreira, cumprimento o superintendente da Fundai, Ibanez Zanetti, cumprimento o Múcio, também servidor da Fundai, e todas as pessoas que nos acompanham aqui de forma presencial. Cumprimento também os servidores da casa e as pessoas que nos acompanham de maneira virtual. Senhor presidente, eu fiz duas indicações. Uma é uma repetição de uma indicação que eu já fiz há algum tempo atrás, que é a 998, que é só para deixar bem registrado, onde eu indico ao chefe do Poder Executivo que instale os pisos táteis nas calçadas da beira-trilho para orientação e segurança das pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Estou preocupado porque as calçadas estão quase prontas e esses pisos táteis, ele tem previsão na Lei Federal 10.098, no Decreto 5.296 de 2004, além de nas leis municipais, que é o Plano de Mobilidade Urbana, e na Lei Ordinária 4.637. E eu não vi nenhuma movimentação nesse sentido. Houve duas falas divergentes aqui de dois vereadores, um dizendo que não precisava e outro dizendo que seria terminado e depois instalado esses pisos táteis. Então, quero deixar bem registrado a nossa cobrança sobre esse tema aqui, que é indispensável para as pessoas deficientes com baixa visão e cegueira, a instalação desses pisos táteis. O segundo indicação que eu fiz é uma indicação sugerindo à chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de firmar um convênio com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, com o objetivo de efetivar o cumprimento da Lei Ordinária 4.637 de 2021, que se refere à limpeza dos terrenos baldios pelo município, quando na ausência de providência pelo proprietário ou possuidor. Essa lei, a 4.637 de 2021, é uma lei de autoria que veio para a Câmara aqui da chefe do Poder Executivo, então o Poder Executivo encaminhou, nós aprovamos por unanimidade. Ela prevê que aqueles terrenos baldios que têm mato, o proprietário ele é intimado para limpar dentro de um determinado prazo, se não me falha a memória, 20 dias. Se não fizer, a administração pode limpar e multar e cobrar a conta deles. Então, a sugestão é que analise a possibilidade de fazer esse convênio com a Secretaria de Estado de Administração Prisional para ver a possibilidade de utilizar os detentos por um custo mais baixo para resolver esse problema. Ou até, fica também a sugestão de que se contrata uma empresa. Não dá para acontecer o que está acontecendo. Esse tema foi muito cobrado ano passado, tem sido cobrado esse ano, e não está tendo efeito nenhum. Se a gente andar nos bairros, vai ver que os lotes estão cheios de mato e que a nossa cidade poderia ser muito mais bonita. Então, era isso. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Jairo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa. Vereadora Carla, vereadora Silvia,
todos que nos acompanham presencialmente, diretor da Fundai, Ibanez Zanetti, procurador do município, estava aqui presente também, Manuel Moreira, Múcio, que é o servidor público, também lá da Fundai, Daniel, meu amigo Daniel, da executiva do PL, também aqui presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Fiz 3 indicações no dia de hoje, quero falar um pouquinho de cada uma. A coleta de lixo, que é feito de 2 em 2 dias, na rua Antônio Guglielmo Sobrinho, em frente à Casa de Repouso Tia Lúcia, ali na rua Vitória tem algumas lanchonetes ali que acumulam diariamente lixo orgânico. E fazer a coleta de 2 em 2 dias deixa ali resíduos e mau cheiro. Então, todos os moradores daquela rua estão pedindo que se pudesse fazer diariamente a coleta do lixo naquela rua, seria interessante, seria bom para os moradores, porque vem causando algum transtorno para eles. Também fiz, mais uma vez, a indicação, e eu venho fazendo corriqueiramente, a indicação para que providencie o reparo lá dos buracos da rua Juvenal José Silvano, lá no bairro Coqueiros, perto do bar da Dona Eva. Tem um buraco que já tomou todo o lado de uma pista. Não tem como fugir do buraco. E nós que temos que passar todos os dias por aquela rodovia, está muito difícil. Então eu venho fazendo essas indicações todas as semanas para que o poder público possa se sensibilizar e providenciar a recuperação daquele asfalto que vem causando um transtorno bastante grande para todas as 2 comunidades, a comunidade Campo Manuzia e a comunidade Coqueiros, que passam todos os dias por aqueles buracos. E todos os dias tem que reduzir a velocidade do carro, tem que tentar escapar do buraco, mas não tem mais como escapar. Ele já tomou conta do lado inteiro de uma pista. Então está muito, muito difícil mesmo. E, por último, fiz a indicação número 997, para que o Poder Executivo, a necessidade de pavimentação da rua, também a mesma rua, lá no bairro de Coqueiros. Eu me motivei a fazer essa indicação, já que a Prefeitura vem agora divulgando que está comprando o asfalto, usando as máquinas que vai ser usado na usina, que está ficando muito mais barato, e seria muito interessante que fizesse essa pavimentação, já que é uma rua que foi feita uma paralisação de uma obra que já estava sendo pavimentada. Então, como vai ser muito mais barato, né? Eu acho que não mais do que os 2.100.000 que aquela obra foi licitada, mas que já que vai ser muito mais barato, seria interessante, já que foi tirado o pirulito da boca das crianças lá da comunidade de Campo Manuzia, que fizesse a pavimentação daquela rodovia. Seria isso, muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, as pessoas que acompanham a gente via redes sociais e também aqui hoje presencialmente, cumprimentar aqui o Cláudio Belissari, que já foi presidente da Fundação de Esportes, do bairro Vila Nova, grande liderança aqui de Sara, nosso procurador do município, Manuel Moreira, aqui presente, o Múcio também, né, fiscal ali da Fundai, e o Ibanez Zanetti, pela sua apresentação, muito bom explanado aqui, os trabalhos realizados pela Fundai aqui em Sara. Presidente, falo da indicação que fiz, aqui a 986, que é onde eu peço ali a capa asfáltica, na rua 3 Ribeirões, estive hoje ali com alguns moradores, essa rua é a rua da Mina Mel, que entra ali no bairro Lire, né, e sai ali na frente do Alden Bosque, que dá acesso ao bairro Alden Bosque. Está saindo ali, já saiu um loteamento novo ali, né, com várias casas, e tem outro terreno ali que está prestes a sair uma nova empresa. É uma rua muito movimentada, inclusive com acesso para ônibus. E o calçamento é um calçamento muito antigo ali. E já que está saindo a pavimentação asfáltica de várias ruas de Sara,
com a usina de asfalto, peço então que o Executivo, né, analise essa proposta para poder fazer que aquela rua seja contemplada também ali, que é uma rua de muita movimentação e os moradores aguardam ansioso por essa melhoria. Era isso, muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo Baldissera. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras. Cumprimentar aqui o presidente da Fundai, o Múcio, faz presentes ali, a gente já trabalhou junto, né? Viu Moreirinha lá, sejam bem-vindos e a todos que nos ouvem. Senhor presidente, fiz uma indicação ali para que seja arrumada o telhado da igreja na linha Anta, que na verdade é a capela mortuária. Aquela comunidade ela é dividida por 2 cidades, a igreja fica do lado de Criciúma e o cemitério fica ao lado de Sara, e há uns tempos atrás já foi reformado aquela capela então, e devido aos ventos, ao tempo, segundo os moradores, as telhas andaram cedendo, está chovendo dentro. E é um patrimônio, né? É um lugar que é cuidado pelos moradores, então que se tivesse um olhar especial àquela comunidade, que é uma comunidade que fica mais afastada também da cidade, e que se fizesse uma geral naquele telhado, para que as pessoas, quando estão ali velando o seu ente querido, em um dia de chuva, não venham ter o constrangimento de estar chovendo dentro. Então, espero que seja atendido o mais rápido possível e que se faça a manutenção no telhado daquela igreja que é uma capela mortuária. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Requerimento 323/2022, de autoria do vereador Gelson Possamay. Requer o envio de expediente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, órgão fiscalizador do contrato de concessão com a CCR, concessionária catarinense de rodovias, para que faça cumprir a cláusula 8.3.1 do contrato de concessão, que prevê a responsabilidade da concessionária pela integridade da faixa de domínio por todo o período de concessão, para que providencie a manutenção da via marginal da BR-101, localizado entre os km 385 e 389, nas mediações das empresas Esquimó, localizado da empresa Esquimó Sorvetes até a fazenda Ambone, e que tome as demais medidas necessárias para a conservação das demais vias em faixa de domínio federal. Em discussão, com a palavra o vereador Gelson. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora Silvia. Boa noite ao procurador do município, doutor Emanuel. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Boa noite ao Ibanês, parabéns pela explicação. E uma boa noite aos funcionários da Fundai e às pessoas que nos acompanham presencialmente, aos funcionários da casa e que nos acompanham virtualmente. Senhor presidente, novamente estou aqui nessa tribuna fazendo um requerimento com relação àquela localidade do Poço 8 até a divisa do município com Criciúma, que está sendo prejudicada por não ter a pavimentação asfáltica nas marginais da BR-101. Como sabemos, a marginal da BR, ela tem uma faixa de domínio de 50 metros, que é federal. Já como comuniquei aqui a todos vocês, uma vez que aquela comunidade ela tem um grande desenvolvimento, gerando muitos empregos, renda para o nosso município, ela precisa ter uma manutenção adequada, uma manutenção que seja digna de quem produz riqueza para o nosso município. E está lá abandonada, volta e meia o pessoal da obras tem que ir lá, fugindo, correndo, fazer uma manutenção, colocar um saibro, porque não tem como transportar as carretas
com piso, cerâmica. A própria Fazenda Amboni se queixa que lá, na época da colheita, da safra, é muito movimento de carreta, caminhões pesados e não tem como produzir. Pensando nisso, fiz esse requerimento. Amanhã estou indo a Brasília. Na quarta-feira, temos audiência na secretaria, com o secretário que responde pela pasta da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Vamos entregar um dossiê, um relatório com imagens, com fotos de como está aquela marginal que já está tomada, né, por empresas de médio e grande porte. Tem empresas querendo se instalar, senhor presidente, mas devido ao acessibilidade crítica para BR, ela está esperando para ver o que acontece. Então, no dia de amanhã, estarei indo a Brasília, protocolar pessoalmente, para que alguma coisa seja feita. Não podemos nós ficar de braços cruzados para esperar a boa vontade da CCR, do DENIT, da NTT, enquanto os nossos empresários estão sofrendo para escoar a produção. Pois não, vereador? Obrigado pela parte. Esse tema já vem sendo discutido há bastante tempo, não está tendo resolutividade, então eu gostaria de subscrever e pedir até que os colegas subscrevam também, que é de suma importância, sim, já que o senhor vai também em Brasília e entrega isso, lá. Dá mais ênfase. Dá uma ênfase maior para o documento. Sim. Obrigado. Esperamos... Só um minuto, vereador. Todos subscrevem, secretário. Obrigado. Obrigado a todos. Essa luta não é minha, não é do vereador Gelson, mas de todos os vereadores, da prefeita, da administração e das empresas que investem em nosso município e na hora de ter, no mínimo, um acesso digno, não são tão somente as empresas, mas tem funcionário na época de chuva que tem dificuldade de chegar ao local de trabalho. Então, é uma bandeira que todos nós devemos lutar e nós não somos de desistir tão fácil. Começamos lá atrás, eu e o vereador André, no início do meu mandato, fomos até a CCR, né? Não tivemos o respaldo e naquele dia eu falei que eu só vou parar quando tiver uma solução do problema. Então, quero dizer, senhor presidente, que conto com vocês, com o apoio de vocês, e a partir de amanhã estaremos indo lá para tentar, pelo menos, registrar, protocolar e cobrar dessas entidades uma melhor atenção para o nosso município. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 326, 2022, de autoria do vereador Gelson Poçamai, Adilson Bertan, Max Luiz, André Mazzuchello Juncoski, Tamara Lloyd da Silva e Rodrigo da Silva Gonçalves. Requerem a inclusão na pauta, na ordem do dia de hoje, independente de pareceres das comissões permanentes, o projeto de lei PS 72/2022, que autoriza o Poder Executivo do município de Içara firmar convênio com o Criciúma Esporte Clube e Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, e da outras providências. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 327, 2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski, Tamara Lloyd da Silva, Silvia Mendes, Davi Inácio Nazário e Max Luiz. Requerem a inclusão na pauta, na ordem do dia de hoje, projeto de lei PS 74/2022, que altera a redação do artigo 1º da lei número 4.760, de 14 de setembro de 2022. Em discussão, em votação. Pedrinho. Aprovado por unanimidade. Requerimento 328, 2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, vereadores Davi Inácio Nazário, Jair Manuel da Silveira, Max Luiz e André Mazzuchello Juncoski.
requerem a inclusão na pauta na ordem do dia de hoje, independente dos pareceres de comissões permanentes, o projeto de lei de emenda à Lei Orgânica número PE 01/2022, que dá nova redação ao artigo 109 da Lei Orgânica Municipal. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 132/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo que remeta cópias do processo administrativo referente ao termo aditivo número 2 do contrato 004/PMI/2002, cujo objeto destina-se à prorrogação em regime emergencial da concessão dos serviços de transporte público coletivo urbano do município de Içara. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação final, projeto Lei PS 71/2002, que concede incentivo fiscal à empresa que mencione da outras providências. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto Lei PS 73/2002, que autoriza a abrir crédito suplementar. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto Lei Ordinária PE 53/2002, que autoriza a permuta de imóveis para a instalação de uma usina de asfalto. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Freitas. Senhor presidente, esse projeto de lei, o PE 53/2022, ele estabelece no seu artigo 1º o seguinte: fica o chefe do Poder Executivo autorizado a permutar o lote número 5 da quadra número 20 do loteamento Vila Suíça, matriculado no cartório de registro de imóveis da comarca de Içara, sob o número 20.879. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que foi distribuída uma lei, a lei do município de Balneário Rincão, a lei 530 de 16 de janeiro de 2022, onde o município do Balneário Rincão ele autorizou a receber esse mesmo terreno do município de Içara. A lei diz assim: fica o chefe do Poder Executivo Municipal, Balneário Rincão, autorizado a receber a doação do município de Içara. Então, no meu entendimento, esse terreno é do Balneário Rincão, mas vou continuar aqui. Sobre o número tal, de propriedade do município de Içara pela área 16.263,75 metros quadrados, oriunda de uma área maior de 203 mil metros quadrados, matriculado sobre o número 15.222 no cartório de registro de imóveis da comarca de Içara, conforme o memorial descritivo. E, para equivalência de valores entre os bens permutados, o município de Içara realizará a torna de um montante de 280 mil. O que essa lei pretende? Ela pretende dar esse terreno no município do Balneário Rincão, ali na Vila Suíça, por uma outra área, e o município de Içara desembolsar mais de R$200 mil para a aquisição de uma outra área onde vai ser construída a usina de asfalto. Nós não somos contra a construção da usina de asfalto, nós não somos contra a esse tipo de permuta, mas nós entendemos que há um vício nesse projeto. Esse vício foi apontado na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive o procurador do município se fazia presente, o doutor Rafael, que era o advogado na época, que é o advogado da prefeitura, também estava presente, e nós alertamos para isso. O parecer jurídico do doutor Paulo Borges, que é o procurador da casa, ele deixa claro o seguinte, palavras deles no parecer: porém, em análise preliminar, nos parece que o imóvel a ser dado em permuta, esse imóvel que eu falei ainda há pouco, pertence ao loteamento Vila Suíça, integra o patrimônio do município de Balneário Rincão, sendo objeto, ou deveria sê-lo, da partilha decorrente da emancipação do Balneário Rincão. Existe uma lei municipal, a
135, uma lei estadual a 135, que ela estabelece o critério de desmembramento dos municípios. E quando isso acontece, um desmembramento, o critério é o critério territorial. Todos os terrenos que estão na base desmembrada, na data da instalação do município, é de propriedade daquele município. Então, esse terreno que foi incorporado ao patrimônio público em 2009, através de uma dação em pagamento, ele estava dentro da área do município do Balneário Rincão. Então, eu votei contrário a esse projeto na CCJ, vou votar contrário aqui, se ele for para votação. Me lembro muito bem que o vereador Jardinho falou na reunião da CCJ, eu vou votar favorável desde que houvesse uma conversa com o prefeito do Balneário Rincão e que houvesse uma regularização nessa conversa. Então, existe, inclusive, um ofício que foi feito aqui para o presidente da Câmara, foi entregue para todos vocês, uma notificação extrajudicial, onde o procurador do Balneário Rincão ele diz que o terreno é do município de Balneário Rincão. Então, eu penso que isso pode gerar um atraso maior, pode gerar uma ação civil pública. Então, a minha sugestão é que esse projeto fosse retirado de pauta, fosse resolvida essa situação com o prefeito Jairo, eu acredito que ele não vai se opor a isso, e depois a gente votar favorável a esse projeto, porque do jeito que está, ele existe um vício de ilegalidade, e por isso, se ele entrar no projeto, eu vou votar contra. Mas a sugestão é que ele seja tirado de pauta, resolvido o problema, para depois colocar em votação. Era isso, muito obrigado. Em discussão. Com a palavra o vereador Davi Nazário. Senhor presidente, membros da mesa, vereadora Silva, vereadora Carla, o pessoal que nos acompanha aqui de forma presencial, o pessoal que também nos acompanha pela internet. Senhor presidente, chegamos a esse projeto, na qual eu já imaginava que iria vir algumas falas dos vereadores que se intitulam de oposição, mas o vereador Edinho já citou aqui os argumentos dele em votar contrário a esse projeto, mas para mim só existe um motivo apenas, é ser contra a usina de asfalto na nossa cidade. Somente esse motivo, porque o vereador Edson já votou contrário na Comissão de Constituição e Justiça, com o Procurador-Geral, o Emanuel Moreira, o nosso Procurador também, Rafael, e ele votou contrário sem motivos. A gente vai ler aqui, notificação extrajudicial do dia 6 de outubro, há mais de um mês. Senhor presidente, em conformidade com o capítulo do artigo 31 da Lei Complementar 135 de 95 do Estado de Santa Catarina, os bens móveis e imóveis municipais situados no território desmembrado, relacionados no inciso 4º do artigo 8º, passarão, respectivamente, à propriedade administrativa do novo município, na data de sua instalação. O que fala o artigo 8º? Credenciada, a comissão emancipadora encaminhará o pedido de autorização para realizar o plebiscito, juntando prova que a área emancipada satisfaz as condições exigidas no artigo 2 desta lei complementar. O que fala o inciso 4º? Inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados na emancipadora. O senhor Edson já teve acesso ao inventário, a qual não foi constatada a matrícula. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, sinceramente, apresentar uma lei municipal do Balneário Rincão de 2022, o Balneário Rincão pode fazer uma lei municipal autorizando o recebimento em doação do prédio aqui da Câmara de Vereadores. A gente tem que ter uma lei autorizando o município a receber. E ter o ato ainda de doação. Então, só existe um motivo, é atrapalhar o negócio, atrapalhar a cidade e também atrapalhar a usina de asfalto. Agora eu sei que vai vir outros vereadores falar sobre isso e tudo mais, mas para mim é o único motivo, atrapalhar a cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Jairo Manuel da Silveira. Mais uma vez, boa noite a todos.
Bom, esse projeto ele já vem tramitando, já tramitou na CCJ, como o vereador Edson já falou. Foi constatado algumas preocupações por nós, vereadores, a gente destacou isso, da qual o presidente da CCJ convocou o procurador do município, ele esteve presente. Realmente a gente discutiu sobre esse projeto. O vereador Edson, como ele falou, ele votou contrário. Eu votei favorável, com uma justificativa. Eu acho que todas as reuniões da CCJ estão gravadas e todos têm acesso àquilo que a gente fala na reunião. Inclusive falei com o procurador do município, estava presente. Falei, eu votarei aqui na CCJ favorável, porém em plenário eu voto favorável se tiver o documento entre as duas partes concordando, assinado. Até mesmo o procurador falou que se não tiver a concordância, não adianta nós votar favorável se depois o município do Balneário Rincão questionar aquilo que realmente é deles. Então, não foi enviado para essa casa a concordância entre os dois municípios. Eu acho que muitas vezes os vereadores, nos nossos pedidos que a gente faz de informação, vêm até aqui a tribuna e acabam dando a resposta verbalmente, só que verbalmente não manda nada, não vale nada para a gente quer realmente algo assinado. Então, nesse projeto, como não consta, a gente não sabe qual foi a conversa entre o município de Içara e o município do Balneário Rincão, não tem nada formalizado, não tem nada escrito, nada assinado. Então, eu também votei favorável na CCJ, mas pela ausência dessa documentação, eu votarei contrário, porque eu não sei qual é que é a reação. Pois não, vereador? Gostaria de ler a notificação extrajudicial que foi assinada pelo Dr. Gabriel Schofelder, que é o procurador do município do Rincão, feita notificante, município de Balneário Rincão, notificado Itamar Olóide da Silva. Ilustríssimo senhor presidente, por meio da presente notificação extrajudicial, comunique-se o pedido de retirada do projeto de lei ordinária PS 53/2022, que trata sobre a permuta de imóveis para a instalação de uma usina de asfalto, uma vez que o imóvel de matrícula 20.879 do Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Içara, localizado no lote 5 da quadra 20 da loteamento Vila Suíça, objeto mencionado projeto de lei, é de propriedade do município de Balneário Rincão. Em conformidade com o caput do artigo 31 da Lei Complementar 135/95 do Estado de Santa Catarina, os bens móveis e imóveis municipais situados no território desmembrado, relacionados nos termos do inciso 4 do artigo 8º, passarão, respectivamente, à propriedade, administração do novo município na data da sua instalação. Assim, com a emancipação do município de Balneário Rincão, todos os imóveis localizados no território do município tornaram-se propriedade do mesmo, incluindo o imóvel de matrícula número 20.879 do Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Içara. Ademais, ressalta-se que foi sancionada a Lei Municipal 530 de 2022, o qual autoriza o município de Balneário Rincão a receber em doação o mencionado imóvel no município de Içara. Dessa forma, requer-se desde já a retirada do projeto de lei PS 53/2022 sobre pena das medidas judiciais cabíveis. Balneário Rincão, 6 de outubro de 2022, Gabriel Schofen de Souza. E o parecer do Dr. Paulo Borges, procurador aqui da casa, é nesse mesmo sentido. Então, até me causa uma estranheza a fala do vereador Davi, dizendo que eu sou contra a usina de asfalto. Muito pelo contrário, eu tenho cobrado a implantação da usina de asfalto, e é uma vergonha que já faz 2 anos de governo e ela não foi implantada ainda. Obrigado, vereador. Tá certo. Inclusive, quando esse projeto chegou na CCJ, minha assessora até falou que teria essa permuta do loteamento Vila Suíça. Eu até não tive acesso ao projeto, não tinha lido o projeto, eu até falei para ela, não, tá enganada, Vila Suíça não é um loteamento, é um condomínio, e é no Balneário Rincão, como é que Içara vai ter um terreno lá no Balneário Rincão? E depois que a gente chegou ao contexto geral do que foi. Mas, só para terminar, dizer, vereador Davi, o meu voto é contrário, mas não é porque é contra a usina de asfalto, né? É porque não houve esse documento formalizado, isso está gravado, e eu falei isso na reunião da CCJ. Seria isso, muito obrigado. Em discussão,
Com a palavra o vereador Polaquinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite às vereadoras Carla, vereadora Silvia, a todos os vereadores, comunidade aqui presente. Quero, em especial, cumprimentar a família do Francisco Amabelino Benetti, que se faz aqui presente, onde, posteriormente, nós vamos votar um projeto denominando uma rua, em homenagem a ele. Bom, presidente, eu quero dizer que eu entendo que esse terreno, ele não está no inventário que foi repassado ao Balneário Rincão. Foi feita uma lei no dia 16 de fevereiro de 2022, onde o Balneário Rincão está dizendo que esse terreno pode ser doado a ele. No meu entendimento e no entendimento jurídico que nós tivemos acesso, entendemos que esse terreno hoje ele é de propriedade do município de Içara. Então eu acredito que, não vou talvez dizer que não querem que a usina de asfalto saia, mas nós não podemos travar isso, sendo que as duas partes já realizaram uma reunião, já tiveram um entendimento. Talvez o vereador Jairo tenha razão de que esse documento não veio para essa casa, mas esse documento extrajudicial é do dia 6/10. Então, foi colocado em cada mesa, ou em cada mesa dos vereadores, para que os vereadores pudessem talvez ser questionados ou até mesmo questionar, né, o executivo por esse terreno. Então eu peço encarecidamente que os vereadores aprovem esse projeto, presidente, que eu entendo que é de grande valia para a comunidade içarense, até porque se trata da instalação de uma usina de asfalto. Eu acho que a cidade ela vai ganhar muito com isso. Então eu acredito que, como ambas as partes já se reuniram e debateram o assunto entre eles, o jurídico de cada cidade, eu acredito que esse projeto é de grande relevância à nossa cidade. Obrigado, presidente. Em discussão, com a palavra a vereadora Silvia Mendes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os membros da mesa. Boa noite ao Moreirinha, né, nosso procurador do nosso município, Cláudio Bissari, a família do seu Chico, uma pessoa que vai ser bem lembrada aqui, conversamos agora no início da dor de lembrar, né, mas ter uma lembrança de um dia passar nessa rua e saber que está o nome dele, isso é muito importante para a família. A gente não queria que fosse dessa forma, mas é a maneira de homenagear e uma pessoa que tem uns valores, a história para contar. Isso eu gosto muito quando coloco alguma rua no nome de pessoas. Cumprimentar os funcionários que estão aqui, Ibanez Anete pelo explanamento de hoje e tudo mais. Gente, eu não entendo uma coisa. Teve a reunião entre a prefeita Dalvânia e o prefeito Jairo. Foi dado um parecer entre os dois prefeitos sobre essa doação de terreno. Alguma coisa tem de errado. Beleza, a lei está aqui, falaram de lei até agora, não vou falar de lei novamente, porque todos relataram e todo mundo já está tendo um entendimento disso que está acontecendo, mas sem a Içara fazer a doação, o Rincão não manda. Eu não sou formada em Direito, sou formada em Administração, tenho pouco conhecimento. Quem manda é a Içara. Ponto. Final. Nobres vereadores, advogados que têm conhecimento jurídico. Eu não tenho. Quem tem a caneta na mão e quem manda em relação à propriedade de lá, os termos de doação, é a Içara. O Rincão não tem direito a nada ainda. Fazer lei pode ser feito qualquer uma. Nós fizemos. Agora tem que ver se a administração daqui vai acatar ou não. É um atraso, sim. É puxação de tapete, sim. É olho gordo no que vai crescer o município. Só isso. Tem que ser oposição, eu já fui oposição aqui, mas inteligente. Quando tem alguma coisa para crescimento e desenvolvimento, votar a favor, gente. Acho o cúmulo isso. Nós já discutimos outros vereadores de outro mandato, Mazuquete, Laudo, enfim. A gente sabe que quando é uma coisa, Cisquinho, para crescimento, desenvolvimento, a gente tem que estar junto. Pois a CCJ se reuniu, tem os pareceres de tudo. O município de Içara tem um parecer.
não, ela tem o direito de pegar, pelo que eu entendo, por conhecimento, que tem um monte de advogado aqui que entende mais do que eu, né? Mas pelo que eu entendo, a partir do momento que a Içara quiser alguma coisa, ela tem o termo de ir lá e pegar e recuperar isso, ou estou errada? Formalizar a lei e mandar para cá, tranquilo. Todos os vereadores pegaram. Tem vereador que vem para cá para palanque só lê a lei que já todos os vereadores leem. Vão lá em casa, gente. Até feio. Vergonhoso, Cláudio. Falta de tempo. Não tem tempo para ler as leis que saem. Sai tudo que vai entrar em votação. Na Câmara já está no sistema, por que não lê em casa? Agora vem para cá pegar lei de lá, de cá, e coisa parecida, tornar a coisa que é simplificar, tornar a coisa dificultar. Daí querer dizer que não é para o crescimento e desenvolvimento da usina de asfalto. Estão batendo desde quando começou essa história aqui dentro dessa casa aqui, né, Gelson? Contra. É medo, será? Porque, presidente, se a prefeita sair essa usina de asfalto e a prefeita botar a mão na massa, que ela tem essa vontade, eles têm medo disso. Porque nunca tiveram coragem e vontade de fazer. Tem vereadores aqui que já foram vereadores, trabalharam em secretarias e nunca tiveram um pensamento, pedir alguma coisa com todos os poderes, com governador, presidente, e lá vai. Coisa atrás, nunca pediram nada para a Içara. Agora vem para cá puxar o tapete novamente, dificultar novamente, Ita. Como diz o nosso presidente, é uma vergonha. Era isso que eu tinha para dizer. Em discussão, com a palavra o vereador Gelson Possamay. Senhor presidente, eu subo na tribuna não para acusar, nem para dizer que a oposição não quer que saia a usina de asfalto, mas para convencer o vereador Jairinho a votar favorável. Porque na Lei 3426, de 21 de maio de 2014, que autoriza a transferência de bens de imóveis e imóveis do município do Balneário Rincão e da outras providências que traz em anexo planilha com inventário de bens destinado ao novo município, aonde pode-se comprovar que a matrícula do terreno em questão não consta na relação. Então, a matrícula é 20.879, consta na doação, consta na lei para receber, mas não está na lei da doação. É como se o município de Içara pedisse para Criciúma que nos doasse lá a Praça do Congresso, né, que vai ser revitalizada agora. Basta Criciúma nos dar. A lei diz que autoriza a receber. Eu vou abrir uma conta no banco e vou dizer assim, ó, quem quiser botar R$100, eu estou disposto a receber. Vamos ver quem vai doar. E, senhor presidente, fica aqui um relato, passou na CCJ, e o parecer é assim, nos parece que o imóvel não é uma crítica pessoal, mas não tem meia grávida. Ou é ou não é. O assunto é sério, é um assunto que volta e meia vem para esta casa, já foi visto outras situações, outros terrenos, e teve empecilhos. Daqui a pouco não vai ficar 2 anos, não vai ficar 4 anos, e a oposição não vai deixar nós instalar o asfalto. Mas faz indicações aqui, pedindo o asfalto na rua tal. Então, vamos deixar a mulher trabalhar, vamos fazer a coisa certa. Se o município do Rincão se diz proprietário, amanhã depois ele vai aparecer aqui com a escritura, reivindicando. Aí eu vou votar para derrubar o projeto. Mas hoje, perante o que eu tenho em mãos e escrito, eu peço que a todos que dê um voto favorável, porque o município de Içara, a cidade de Içara, precisa que a usina comece a trabalhar. O mais difícil nós já temos, o equipamento, o maquinário pronto, a equipe já está sendo treinada e é uma vergonha para nós, uma vergonha para esta casa impedir a instalação desta usina. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Gonçalves. Senhor presidente, boa noite novamente. Tem um dito popular que fala: quem muito ajuda, quem não atrapalha. O vereador Edson, novamente, parece que insiste em atrapalhar a cidade de Sara. Já fez isso lá com o pátio de máquinas, né? Quando aquele empresário queria ceder para a cidade por troca de IPTU, um pátio importante, foram lá, fizeram um vídeo, colocaram o empresário na mídia, ele se retirou e não aceitou mais aquele pátio para a prefeitura de Sara. Ficou aí Sara sem um pátio de obras novamente. E agora vem com a situação da usina de asfalto, defendendo aqui, parece, a Praia do Rincão. Eu não sei se o vereador é vereador aqui ou na praia. O que acontece, vereador? No inventário do município, não aparece esse terreno. Esse terreno, a prefeitura de Sara pegou em dívida na Vila Suíça. E está permutando para um terreno aqui em Sara, onde vai ser colocada a usina de asfalto. Teve reunião com o procurador Emanuel Moreira, que hoje está na casa, com o procurador Gabriel. Vocês olharam aí que data que está esse ofício que chegou na casa hoje? É outubro. Quantos dias já se passou? A prefeita da Alvânia conversou com o prefeito Jairo, conversou com o procurador Gabriel, e está tudo certo. Não podemos tentar travar, fazer uma oposição, a vereadora Silvia colocou muito bem, fazer uma oposição aqui, vereador Edson, responsável. A prefeita da Alvânia, ela tem muita responsabilidade. Com certeza não vai fazer a coisa errada. Não queremos passar por momentos difíceis em Sara. Como aconteceu agora há pouco, a polícia aqui na Câmara de vereador aqui investigado pela polícia, GAECO na prefeitura, 8 pessoas presas. A prefeita da Alfânia quer isso, vereador Edson? Não quer? Ela quer a coisa certa. Não tem ninguém brincando lá na prefeitura. Foi feita reunião, sim, com a praia, eles participaram, concordaram, está tudo certo. Essa usina de asfalto vai ajudar muito em Sara, vai economizar dinheiro suado que o município tem. Está vendo aí as obras agora, como foi no Raixás, que agora ali no Jardim Elizabeth, outras ruas, presidente Itamar, estão por vir. É um investimento menor para a cidade de Sara, equipamento próprio, com certeza vai revolucionar o município de Sara. Não podemos fazer oposição de qualquer jeito, para travar as coisas. Isso é política antiga. Vamos virar essa página, vereador Edson. Eu sei que o seu tio foi prefeito, passou por ali, ele sabe do que eu estou falando. Com certeza, em Sara vai dar um grande passo. Precisamos, nós, vereadores, ter responsabilidade de não levar tudo na política. Os vereadores da oposição parece que eles são tudo contra. Digo, o vereador Edson, em travar o município, fazer em Sara andar para trás. Então, vamos agir com responsabilidade. Está tudo certo, com certeza. Como eu disse, a prefeita não iria fazer isso errado. Então, é importante muito para a cidade esse terreno para que possa colocar ali a usina, essa permuta, né, e que essa casa reconheça. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra a vereadora Carla. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Estamos discutindo aqui um projeto de autoria do Poder Executivo. E quando a gente sobe aqui nessa tribuna, a gente ataca, fala, debate o projeto. Então é isso que a gente vai fazer, apesar de que alguns vereadores só sabem atacar, né, o colega, infelizmente. Por que a gente está trazendo esse assunto? Até vou me dar a liberdade de tocar no nome do superintendente da Fundai que veio aqui, e que algumas coisas que ele falou são relevantes, várias coisas que ele falou, para ficar bem claro, e ele mencionou a dificuldade, a burocracia que nós temos enquanto instituição do poder público. E para se fazer um projeto de lei, nós temos sim burocracia. Por quê? Porque está previsto de forma constitucional, além da nossa lei orgânica e todos os nossos regimentos internos dessa casa, como que deve e tem que ser elaborada uma lei. Eu ouvi vários argumentos aqui de que houve conversas, mas já falaram com o prefeito do Balneário Rincão, está tudo certo. Eu só pergunto aos nobres causídicos, pois eu não participei de nenhuma dessas conversas e reuniões, qual o medo ou qual a dificuldade de encaminhar um simples ofício para essa Câmara, pelo prefeito do Balneário Rincão, dizendo que está tudo certo. Essa seria a autorização legal
de que o projeto estaria correto e nós poderíamos votar hoje sem nenhum problema. Esse projeto entrou na casa dia 12 de setembro deste ano. Então, ele estava em tramitação. Em 6 de outubro de 2022, alguns dias depois de o projeto estar nesta casa, o procurador do município de Balneário Rincão, que representa o prefeito, encaminhou um ofício ao presidente desta casa dizendo que o terreno é dele. Inclusive, nós temos uma lei de fevereiro deste ano dizendo que esse imóvel e vários outros, não é só esse, pertencem ao município do Balneário Rincão em razão do desmembramento dele para município. Por que, vereador Gelson, que talvez não esteja nesse inventário do qual você mencionou? Porque essa matrícula foi feita de forma posterior, por isso que não está lá. Inclusive, esses outros imóveis que constam nessa lei municipal do Balneário Rincão é porque as matrículas foram feitas após a desmembração do município. Que eu saiba, a Vila Suíça pertence, de fato, territorialmente, ao município do Balneário Rincão. Ah, sim, enfim, existe aí uma questão de dívida que foi mencionada, isso tem que estar positivado na lei. Não basta vir aqui os colegas e dizer que foi conversado. A legislação, ela precisa ter uma formalidade legal. Inclusive, antes de nós começarmos a sessão, o presidente da Câmara mencionou que falou com o prefeito Jairo que está tudo certo. Então, retira-se o projeto da pauta, pede para o prefeito, senhor presidente, encaminhar o ofício dessa conversa que vocês tiveram, autorizando. E está tudo certo. Semana que vem, na sessão de segunda, todos os vereadores votarão por unanimidade. Mas, infelizmente, nessa casa não há diálogo. Qual a dificuldade, nobres colegas, de retirar o projeto de pauta e anexar por escrito tudo o que vocês estão falando? Vocês querem que nós, vereadores, sejamos de oposição à situação, porque é dever de todos os vereadores votar conforme a lei. É correto eu pegar o terreno do meu vizinho, fazer um negócio e não pegar a assinatura dele? Ou ele formalizar que o terreno já é meu, porém só está no meu nome por algum problema jurídico? Não. Vai estar com vício de legalidade. Isso vai ser, sim, denunciado ao Ministério Público. E essa lei vai ser derrubada e trazer um prejuízo para o município. Qual a dificuldade de conversar, senhor presidente? Mas, infelizmente, já foi falado que o projeto não vai ser retirado de pauta. Eu só falo que, graças, né, quem acredita aí a Deus, o mandato está acabando. E quem sabe ano que vem nós tenhamos um presidente mais democrático. Muito obrigada. Em discussão, a palavra ao vereador Geraldo Baldissera. Boa noite mais uma vez, nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos ouvem. Então, essa discussão talvez não precisaria ter se ambas as partes tivessem mandado para esta casa o acerto, o que foi concordado. Porque, não sendo assim, acredito eu que a gente está votando no escuro, pegando um terreno de um outro município e fazendo uma permuta. Mas quero lembrar aqui que ninguém aqui é contra a usina. Pelo contrário, tudo que veio para ajudar a usina, a gente já votou a favor. E quero lembrar também que quando foi feita aqui uma sessão urgente aqui para mudar o pátio de máquinas, foi falado que aquilo lá era ilegal. O pátio não foi para lá porque era errado, estava ilegal. Da mesma forma que está acontecendo agora. Por que não veio o acordo feito entre prefeito, procurador e prefeita para cá? Qual o problema? Não conseguem dialogar com os vereadores? Não vejo problema nisso. Vou votar contra e vou falar para a população. Votei contra para me resguardar. Porque não tem a garantia na casa de que foi feito um acordo, tem um acordo com 2 prefeitos e com 2 procuradores. E isso não existe. E foi provado aqui por A e B que o terreno é do Rincão.
E tem mais vereadores aqui que lembram que quando foi repartido, os próprios funcionários que eram efetivos, eles decidiam se queriam ficar com o Rincão ou se ficavam em Içara. E o resto foi para o Rincão. Os móveis e imóveis. Então eu não estou entendendo. Agora, qual a diferença de fazer essa transparência aqui, perante os vereadores? Não é questão de ser oposição ou situação. É questão de mostrar para a cidade a realidade. O que de fato está acontecendo. Não conseguem? Não tem diálogo? Ó, hoje recebi lá, ó, senhor presidente, só um minutinho. Trancaram, o pessoal da pedreira trancou. Por que não tem diálogo? Procurar não tem diálogo. Por que não tem diálogo? Por que não chamaram os vereadores quando foi feito o acordo para estarem juntos? Não iam querer o voto? Qual o problema? Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Foi 7, o projeto, 7 pessoas, 7 vereadores aprovou e 7 contra. Nesse caso, o presidente desempata. E o meu voto é favorável ao projeto. E isso, o projeto é aprovado por 8 votos a favor e 7 contrários. Em primeira votação, a emenda 1/2022 do projeto Lei PL 37/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário, que suprime a redação do artigo 3º do presente projeto de lei e renumera os artigos 4º e 5º. Em discussão? Em votação? Geraldo. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto Lei PL 37/2022, que institui a Semana de Incentivo ao Jovem e Educação Financeira no município de Içara e da outras providências, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, com alterações trazidas pela emenda 001/2022. Em discussão, com a palavra a vereadora Carla. Então, esse projeto é um projeto que cria a Semana de Incentivo ao Jovem à Educação Financeira no município de Içara. No artigo 1º, ele menciona que essa data deve coincidir com a última semana do mês de novembro de cada ano. E no artigo 2º, ele traz as diretrizes dessa lei. A ideia é proporcionar ao jovem que vai entrar no mercado de trabalho, que eventualmente tem intenção de empreender, que vai administrar as suas próprias contas, do que pode gastar, do que não pode gastar, como que faz as finanças, de trazer esses conceitos para os jovens através aí das nossas escolas municipais. Inclusive, a legislação ela traz uma parceria que o município pode fazer com a associação de empresários aqui de nosso município, que é a ACI, Associação Comercial, a CDL, e, inclusive, nós temos o PROCON, que é uma instituição aqui do nosso município, que já também contribuiu em várias outras gestões, falando sobre o assunto, né, consumo, como sair do endividamento, de que forma isso pode ser feito. Por que a ideia do jovem? Né, o Brasil é um país que está no ranking aí do endividamento. Após a pandemia, que ainda agora está pipocando e voltando essa situação, nós tivemos um agravamento no ano de 2020,
com maior índice de pessoas endividadas em razão de que o desemprego veio forte, não só para os adultos, mas os jovens que já estão, a partir dos 16 ou 14, na condição de aprendiz no mercado de trabalho. Então, é muito mais fácil nós conseguirmos introduzir esse assunto ao jovem que está em processo de aprendizado, em processo de formação, do que tentar mudar um adulto que já vem naquela bolha do endividamento, de não saber lidar com as suas contas. Então, a ideia é essa, que o município implante essas diretrizes, esses conhecimentos para os nossos jovens e faça com que a roda gire e a nossa sociedade, aí num futuro, quem sabe, breve, especialmente no nosso município de Içara, venha a diminuir essa situação. Isso contribui não só para a vida daquele cidadão, mas também para a nossa economia local, pois a gente tendo esse controle das finanças de cada pessoa, nós também contribuímos para o empresariado, né, com poucas dívidas aí no seu comércio, nas suas empresas, fazendo com que a nossa economia local também prospere ainda mais. Então, eu peço a colaboração e a votação favorável de todos os colegas e colegas. Muito obrigada. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto Lei PL 44/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski, que institui o Dia Mundial do Líder Comunitário na forma que específica e dá outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador André. Senhor presidente, nós fizemos esse projeto no intuito de valorizar os nossos líderes comunitários da nossa cidade, até porque a nossa cidade, nós temos aqui várias entidades que fazem acontecer. Temos a rede feminina, temos a pastoral da criança, enfim, inúmeras, a UAS, que corresponde a todas as associações de moradores da nossa cidade, e acho justo instituir o Dia do Líder Comunitário na nossa cidade. Eu acredito que o líder comunitário é um cidadão qualificado para representar a comunidade e seu bairro de forma unida e organizada. É a autoridade comunitária legítima e legalmente constituída que de direito emerge do local onde reside e desenvolve seu trabalho social, político, comunitário de forma voluntária, solidária e consciente, que se traduz nas conquistas e melhorias que obtém para a sua comunidade. Esses cidadãos têm suas lutas desde os pleitos de envergaduras no que tange às políticas públicas, tais como as diversas obras para a melhoria da qualidade de vida de todos que integram a comunidade e sociedade. O objetivo do líder é formar uma equipe e atingir o comando de uma entidade constituída, normalmente denominada de associação de moradores, que visa trazer ao seu bairro o conforto que o progresso e a democracia oferecem, proporcionando ao ser humano um direito. E uma vez que, ao longo de anos, essas associações têm contribuído de forma relevante e significativa para o nosso município. O líder comunitário facilita o trabalho do Executivo, Legislativo e Judiciário, pois conduz as demandas, reivindicações e propostas de seu grupo e documentação que registra as suas vontades. O líder atuante é um exemplo e referência para todos em sua comunidade local. E deve ser reconhecido e prestigiado pelo serviço civil voluntário. Desse modo, com o devido respeito, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na expectativa de que após regular tramitação, seja ao final deliberado e aprovado na devida forma regimental. Eu acredito, presidente,
que as nossas entidades, elas têm grande poder e grande valia e grande ajuda à nossa sociedade cearense. Então, peço a todos os vereadores que aprovem esse projeto. Obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto-lei PL 55/2002, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário, denomina a Unidade de Ambiente Criativo de Inovação de Espaço Jovem 4.1, Marco Antônio Lima Coelho. Em discussão, com a palavra ao vereador Davi. Senhor presidente, só me permita corrigi-lo, é 4.0, é 4.1. Boa noite novamente a todos e a todas. Chegamos ao PL 55. Queria só falar um pouquinho sobre o Marco Antônio, que agora o Espaço Jovem 4.0, o que é o espaço? Já está situado ali na rodoviária, ser um ambiente que vai ministrar vários cursos para a nossa juventude. Logo no início do ano que vem, esses cursos já vão ser ofertados. E Marco Antônio nasceu no dia 15 de janeiro de 2003, ele é natural aqui de Sara. O seu interesse pelo mundo dos negócios iniciou precocemente, aos 15 anos, se desenvolvendo com o seu primeiro empreendimento, que consistia em um brechó de roupas usadas de sua irmã. O objetivo era obter arrecadações e, a partir delas, realizar doações para ONGs de cachorros abandonados. Após esse envolvimento com o brechó, abriu sua própria loja de roupas com o nome Bi, em homenagem a Sara, capital do mel. E Bi era voltada ao público masculino. Marco Antônio também possuía uma visão à frente do seu tempo, enxergava além do óbvio. Ele estipulou e resultou alterações nos empreendimentos dos pais, e gerou inovação e melhores resultados. Na fazenda de seu pai, Cabanha Lago Azul, atualizou os conceitos, desenvolveu uma logomarca e uma identidade visual para o seu negócio, iniciou uma nova forma de divulgação do agronegócio pelo meio digital e implementou a criação de uma nova raça de gado, o Aguil. Em relação à loja de sua mãe, Locanda Boutique, lançou formas de vendas além do tradicional, elaborou novas estratégias de crescimento em plataformas digitais e suas ideias multiplicou o faturamento. Ele também ampliou a clientela não só para a região de Santa Catarina, bem como todo o Brasil. Aos 17 anos, solicitou aos seus pais a emancipação para abrir um MEI. Ele adquiriu seu primeiro cadastro como pessoa jurídica aos 18 anos, em sua primeira empresa no ramo de gastronomia, que se chamava Albit Pub, em homenagem ao seu avô, Antônio Lima. Para acompanhar sua mente acelerada e não esquecer dos diversos planejamentos, ele sempre tinha um caderno e uma caneta ao lado, onde fazia muitas anotações que abrangiam conteúdos sobre o mercado financeiro, gestão de negócios, marketing e metas de resultado de médio, curto e longo prazo. Possuía muitos planos de vida. Em um dos seus queridos cadernos havia uma lista de metas até quando completasse 40 anos. Eles englobavam não apenas realizações empresariais, também como pessoais, além de novos idiomas, a visitar novos países e assim sucessivamente. Marco Antônio havia sido aprovado no vestibular de odontologia e já estava matriculado para iniciar uma nova etapa em busca da sua consolidação profissional. Marco Antônio Lima, dia 15 de janeiro de 2003 a 4 de janeiro de 2021. Senhor presidente, lida esse breve contexto sobre o Marco Antônio, nada mais justo que pedir o voto favorável de todos os colegas sobre esse projeto. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Solicito ao senhor presidente que coloque em votação a prorrogação por tempo indeterminado da ordem do dia da sessão de hoje. A votação vai ser simbólica.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Dando seguimento na sessão, em primeira votação, o projeto-lei PL 59/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski, que denomina Ruas do Loteamento Moradas da Vila, no bairro Vila Nova. Em discussão, com a palavra o vereador André. Boa noite novamente. Eu quero aqui relatar, são 3 ruas nesse loteamento. Uma em nome da saudosa Eva Chipinski Teixeira, natural de Criciúma, onde morou por muitos anos na Vila Alvorada e depois veio morar na Vila Nova. Ela faleceu com 58 anos de idade. Também o seu saudoso Paulino Guglielmo, aliás, que foi o primeiro óbito do Covid aqui na nossa cidade. Primeira pessoa que, infelizmente, morreu devido à Covid. Ele nasceu aqui na cidade, né? E foi um dos primeiros moradores e fundadores do bairro Vila Nova. Ele é tio do Pedro Mazzuchello, é isso, né, Pedro? E também aqui, eu vou ler o histórico, né? Quero aqui agradecer a presença da dona Sandra, do Eduardo e do Gustavo, e dizer que o seu Chico, como era carinhosamente conhecido, ele deixou bastante saudade. Francisco Amabelino Benetti, também conhecido como carinhosamente por Chico, ou Mábilo, foi um advogado e cidadão içarense que, engajado no meio político, muito colaborou para o desenvolvimento da nossa cidade. Oriundo do Rio Grande do Sul, escolheu Içara como a cidade de sua vida, tendo sido muito bem recepcionado pela população ao chegar. Partiu desse plano, deixando sua esposa Sandra, seus filhos Luciana, Eduardo e Gustavo, seus netos Ana Lúcia, Ana Luísa, Augusto e Vicente, e muitos amigos que lhe queriam bem. Extrovertido, o Chico gostava de estar com sua família, com seus amigos, contar e ouvir histórias, especialmente de sorrir às pessoas em sua volta. Foi um homem desprovido de qualquer sentimento de preconceito, sempre tentando enxergar o melhor nas pessoas, independente da sua cor, crença ou classe social. Seu maior legado, com certeza, foi a seriedade de como tratava seu trabalho. O Chico já queria cumprir os prazos dos processos no primeiro dia. Era pontual em suas reuniões e trabalhava muitas vezes aos finais de semana, mas sempre conseguindo conciliar total disponibilidade à família. Não diferente, o Chico não contava tempo em ajudar aqueles que mais necessitavam. Relatam seus filhos que ele sempre tinha em seu carro algum item para doação que variava entre alimentos, vestuários e brinquedos. Enfim, foi uma pessoa que deixou muita saudade. Quero aqui agradecer, do fundo do coração, a presença da dona Sandra, do Eduardo, do Gustavo, e dizer que era um grande amigo nosso. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Mas lá tá certinho, então. Talvez foi um problema no computador.
computador aqui deu um problema, mas lá está por unanimidade. Só olha lá que está por unanimidade. Então, está aprovado o projeto. Em primeira votação, o projeto Lei PE 72/2022, que autoriza o Poder Executivo do município de Içara firmar convênio com Criciúma Esporte Clube e Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, e da outras providências. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto Lei PS 74/2022, que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 4.760, de 14 de setembro de 2022. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto emenda a Lei Orgânica PL, PE, PEL, PLOPE 1/2002, que dá nova redação ao artigo 109 da Lei Orgânica Municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto emenda a lei. Desculpa, já votei o projeto. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 28 de novembro de 2022, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.